Oi pessoal, eu sou a tutora Estela e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre variação linguística. Então, a língua portuguesa, ela é uma unidade composta de muitas variedades linguísticas, que já passaram por centenas de transformações, muitas transformações. E essas transformações, elas se ligam de acordo com a classe e com a época em que o indivíduo vive. Quando nós falamos em variedade linguística, nós temos que levar em conta que o Brasil é o quinto colocado entre os maiores países do mundo, com 4.180 quilômetros em linha reta, do Oiapoque ao Chuí, com 200 milhões de habitantes. Então, num país com o número populacional do Brasil, seria muito difícil que todas as pessoas gostassem das mesmas coisas e falassem a mesma língua. Então, é muito comum ter estados que as pessoas gostam mais do frevo, outros que gostam mais do samba, outros que gostam mais da música gaúcha, né? Isso também ocorre com a língua. E não dá para nós esquecermos que no Brasil há uma diversidade de etnias com variados sotaques, né? Isso vem acrescentar uma riqueza imensa para nossa língua. Eu gostaria de colocar para vocês os fatores que influenciam essas variedades linguísticas, essas transformações. Eu posso dizer que, por exemplo, o fator situacional ou diafásico é um deles. Que variação é essa? Variação situacional. É aquela variação de que eu vou usar um vocabulário, de que eu vou usar uma língua, por exemplo, quando eu estou conversando com os meus filhos em casa. E eu não vou usar essa mesma forma de falar quando eu estiver conversando, por exemplo, com o meu chefe, com o meu grupo da faculdade, né? Então, essa é a situacional. Outro fator que influencia essa variação é o geográfico ou diatópico, melhor dizendo, que é aquele que ocorre de acordo com a região onde nós moramos. Por exemplo, em alguns lugares se fala pipa, em outros lugares se fala papagaio, e em outros ainda pode-se falar pandorga. Né? Aqui eu fiz um mapa, né? Dá para vocês verem aqui, ó, todo ele, mapa do Brasil, né? E eu escolhi para ilustrar o meu trabalho hoje a palavra, deixa eu ver se eu consigo colocar bem pertinho para vocês aqui, cacetinho. Olhem aqui, Rio Grande do Sul, cacetinho, viram? Já em Santa Catarina, eu vou falar Santa Catarina, onde anda? Aqui, pão de trigo. Olha, tá vendo? Em São Paulo, eu já vou usar pão francês. Ó, então, Rio Grande do Sul, cacetinho, Santa Catarina, pão de trigo, São Paulo, pão francês. Mas eu posso continuar ainda vendo mais modificações. Em Sergipe, eu vou falar, olha Sergipe aí, encontraram? Olha ele aqui, pão Jacó. Estão vendo só? Na Paraíba, eu vou usar pão aguado. Olha lá, pão aguado. Viram? No Ceará, eu vou usar a palavra carioquinha. Vejam só a diferença, né? Carioquinha. No Maranhão, eu vou dizer que ele é pão massa grossa. Olha onde é que eu já ando, lá no Maranhão. Ó. E no Pará, eu vou dizer que ele é pão careca. Pão careca. Olhem só onde é que eu fui parar, lá no Pará. Então vejam, aqui no Rio Grande do Sul, cacetinho,
no Pará, pão careca. E, no entanto, é o mesmo cacetinho. Em todos esses lugares aqui, ó, que nós colocamos nomes diferenciados, é a mesma coisa, todos eles são cacetinho. Viram? E eu posso colocar para vocês mais exemplos ainda. Por exemplo, eu posso colocar o exemplo da mandioca, né, no Rio Grande do Sul. Posso colocar o exemplo, mandioca, onde está? Do aipim, também no Rio Grande do Sul. Vejam, né? Então aqui nós vimos o cacetinho com diferença de palavra, de nome em vários estados. E agora estamos vendo uma diferença, uma variação linguística dentro do mesmo estado. Então essa é a variação geográfica ou diatópica. Tá? Ainda a gente encontra outra variação, que seria a variação histórica, que é aquela em que eu vou mostrar para vocês aí, né, farmácia com PH, teatro com TH, e vou contar para vocês, né, algumas coisas interessantes da minha cidade. Pessoal, estamos aqui no centro da cidade de Itaqui e eu gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos da variação linguística, onde o fator que a faz ocorrer é o fator histórico. Aqui nós estamos na frente de um prédio. Mostra, Carolina. Sai. Enquanto a Caroline vai mostrando para vocês o prédio, eu gostaria de colocar que esse prédio, antigamente aqui era uma farmácia. Claro que hoje em dia já é um prédio usado com fins comerciais. Houve uma reforma no prédio, mas foi mantido. É uma característica, inclusive, aqui do pessoal de Itaqui, manter, né, as características dos prédios quando eles reformam. E esse prédio aqui, ele mantém os anos de 1800, porque a fachada ela foi intocada, né? Essa palavra, com o início PH, em 1911, ela sofre uma alteração com a reforma ortográfica que ocorreu naquela época, assim como outras palavras também. Eu quero mostrar mais um pouquinho para vocês. Deu. Na frente do Teatro Przewodzowski, que é um dos outros prédios que ainda mantém a palavra teatro antes da reforma ortográfica. Dá uma mostrada pro pessoal, Caroline, a palavra teatro. Ai, mãe. Essa palavra também ela sofre alteração com a reforma de 1911, né, com a reforma ortográfica. E esse teatro é um dos teatros mais antigos do Brasil e da América do Sul. Esse teatro ele tem assim coisas muito interessantes para a gente falar, porque aqui foi recebido companhias teatrais famosas com atores renomados, por exemplo, Nissete Bruno, Procópio Ferreira, Maria della Costa. E esse pessoal que vinha à nossa cidade, eles colocaram o apelido de Pequena Paris para a cidade aqui, quando eles vinham visitar. A plateia, bom, Grezinha, a plateia ali, ela era elevadiça, e quando tinha baile, um mecanismo especial que havia abaixo da plateia, ela erguia a plateia no mesmo, agora perdi o pessoal passando, na mesma altura do palco, né, e então eles se realizavam os bailes. Essa estrutura ela foi mantida. Esse teatro ele foi construído em 1883, inaugurado em 1886, e em 1992 ele sofreu uma reforma, mas a fachada ela foi conservada tal qual ela é. Essa palavra teatro ela também sofre então uma alteração histórica, né,
com a reforma de 1911. O H ele cai fora, né? Na palavra farmácia com PH, o PH é substituído pelo F. Na palavra fenômeno com PH, o PH é substituído por F. Na palavra física, o PH também é substituído por F. Insecto cai fora, o C mudo. Espanhol, que na época existia um H na frente, esse H também cai e fica somente a palavra espanhol. Então, assim, ó, é bem interessante a gente falar do antes e do agora, porque nós agora vivenciamos uma nova reforma ortográfica, né? Eu acho interessante também colocar para vocês o porquê Przewołowski, porque geralmente as pessoas perguntam o porquê do Przewołowski. Em 1883, antes de ser fundado esse teatro, aqui na cidade morava um capitão-tenente que se chamava Stanisław Przewołowski, que ele era da Marinha e fazia parte do batalhão do seu Stanisław, um médico chamado Pampilo Carvalho. Esse médico ele era muito querido na cidade e também na cidade de Alvear. E ele foi uma vez chamado para uma ocorrência médica em Alvear, e quando ele chega na cidade de Alvear, não havia nenhuma ocorrência, né? Ele foi pegado de tocaia, com tiros, com facões, e a guarda argentina presencia o fato e nada faz. Ele fica então caído, né? Porque as pessoas que atacaram o então médico acreditavam que ele tivesse morrido, e ele foi então socorrido por algumas pessoas de Alvear. Retornou a Itaqui e aqui então ele conta o ocorrido para o capitão Stanisław, que, né, não gosta da situação, e então eles atacam ali a cidade de Alvear. O governo brasileiro não gostou da atitude e o capitão Stanisław, ele é julgado. Anos depois ele foi absolvido, né, e considerado como herói pela cidade, e o nosso teatro aqui então ele passa a ter o nome de Przewołowski em função dessa situação que ocorreu aqui. Pessoal, nos encontramos então em outra parte da cidade. Pessoal, agora eu estou aqui no Porto de Itaqui, né? Quero mostrar para vocês ali de bonito que tem esse porto, assim, a única coisa que nos separa da Argentina é esse rio. Aqui vem a barca fazendo a travessia com alguns caminhões, né? Esse rio é o rio que o Dr. Pampilo atravessou quando ele foi fazer o atendimento, né, lá na Argentina. Bom, eu gostaria de encerrar então aqui no Porto, ainda colocando sobre a reforma ortográfica atual, né, que vocês sabem que nós vivenciamos agora uma reforma ortográfica. Assim como a reforma ortográfica de 1911, que fez toda uma mudança em algumas palavras, vossa mercê passou para vós missê passou para você, que veio também da história dos Inconfidentes. Este ano nós então, como é que eu vou dizer assim, passa a vigorar a reforma ortográfica que nós vivenciamos. Em 2016, as pessoas que não estiverem ainda, né, adaptadas com essa reforma, infelizmente, por exemplo, palavras como geleia, traqueia, tramóia, né, que são os ditongos abertos, paroxítonas, que caiu a acentuação, se acentuar, infelizmente, é considerado errado. E naquela época também, quando caiu fora o H da palavra farmácia, o H da palavra teatro, todas as pessoas tiveram um tempo de adaptação para a nova regra ortográfica, e hoje nós vivenciamos esse fator de variação linguística. Quem sabe daqui a alguns anos mais, né, não serão os nossos netos que vivenciarão alguma outra reforma ortográfica. Isso a gente vai ter que aguardar para ver. Bom, eu encerro essa parte então de um dos fatores, que seria o fator histórico. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Porque aqui na nossa cidade nós
temos essa possibilidade de mostrar para vocês que realmente as suas palavras elas faziam parte do cotidiano. Encontro vocês lá na minha casa para encerrar o nosso assunto das variações linguísticas. E encerrando, eu gostaria de falar para vocês sobre a variação, o fator que faz a variação, que é o sociocultural ou diastrático, que é aquele onde eu uso a norma culta da língua, né? Que eu uso a norma culta, quem é que usa a norma culta? São aquelas pessoas que sabem empregar as regras gramaticais corretamente. Ela se importa com esse uso das regras gramaticais e então ela faz uso delas. Mas existe também a norma coloquial ou informal, que a pessoa não está interessada em fazer uso da regra, mas ela está interessada que a pessoa entenda. Então é muito comum, por exemplo, assim, nós professores, né, na sala de aula, você não vai usar um vocabulário rebuscado para o seu aluno, porque senão ele não vai entender o que você está passando, a mensagem que você quer passar para ele. Então, nesse momento é interessante que a gente faça a escolha, né, priorize, digamos assim, uma linguagem mais coloquial. Bom, pessoal, eu acho que seja isso, né? Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Exemplos há muitos na música, né? Com a Dona Irã Barbosa, com tantos outros, né? Chico Buarque. Tem tantas músicas que daria para se exemplificar e a variedade linguística, mas eu não quis cansá-los. Eu acho que o material que eu estou ofertando para vocês é bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É sempre bom poder chegar até vocês e conversar, e essa oportunidade assim é boa, né? Acho que é gostoso a gente poder ver o outro. Eu não estou vendo vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão deixar um espacinho do tempo de vocês aí para me enxergar aqui. Um abraço grande para todos, é um prazer imenso estar fazendo parte alguns minutos da vida de vocês. Um beijão, fiquem com Deus.